No episódio de hoje, eu trago um alerta sobre uma estratégia que o inimigo pode estar usando para gerar ansiedade em sua vida. Fique até o final e aprenda a se precaver contra esse ataque, fortalecendo suas defesas espirituais. Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu me chamo Fernando Alencar, sou pastor e psicoterapeuta e através deste canal busco ajudar pessoas em seu crescimento pessoal e fortalecimento na fé. Hoje leremos os capítulos 2, 3 e 4 do livro Técnicas de Batalhas para os Valentes Cansados de Guerra, do Dr. Mike Murdock. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E se já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu comentário nos informando de onde você nos segue e como este trabalho tem feito diferença em sua vida. Capítulo 2. Você sempre terá um inimigo. Você nasceu em um ambiente de combate. Seu inimigo é Lúcifer, não carne ou sangue. As pessoas são simplesmente os canais e ferramentas para o seu inimigo. Paulo escreveu: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Seu verdadeiro inimigo é o diabo, Satanás, Lúcifer. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão que ruge, anda em derredor buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Quem é ele? Um ex-empregado do céu. Ele é um anjo caído. Eu via a Satanás cair como um raio do céu. Lucas 10, 18. O tempo do seu adversário é limitado. Por isso, seus esforços são tão intensos. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. O poder do seu inimigo para tentá-lo é limitado. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos rever. Qualquer coisa boa é odiada por aquilo que é mal. Você pode discernir o mal por sua reação à verdade e àqueles que a ensinam. Seu inimigo é Satanás e aqueles que desejam tornar-se o seu instrumento de dor para os outros. Seu inimigo é limitado e não pode controlar você nem o desígnio de Deus para a sua vida. Capítulo 3. Seu inimigo é enganoso. Satanás é um mentiroso. Satanás odeia a Deus e tudo o que recebe carinho da parte dele. Ele está bem ciente dos cuidados incomuns e a proteção de Deus para conosco e reage com ressentimento desenfreado. Sua reação às bênçãos de Jó é um exemplo. Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Jó 1, 10. Satanás é enganador, astuto, manipulador e pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Capítulo 4. Satanás inveja o afeto de Deus para com você. Satanás estava com ciúmes de Jó. Ele se opõe a você porque você é uma potencial fonte de prazer para Deus. Porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. O verdadeiro inimigo de Satanás é Deus. Mas porque ele é impotente contra Deus, ele ataca o que está mais próximo do coração de Deus, você e eu. O principal objetivo da guerra de Satanás é causar dor no coração de Deus. É insultá-lo, é frustrar os seus propósitos em sua vida. Ele quer que você entristeça o coração de Deus por duvidar de sua integridade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito não fará,
Ou, havendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Satanás quer abortar a chegada de qualquer milagre que traga glória a Deus. Ele quer paralisar seus planos, abortar seus sonhos, enfraquecer sua esperança. Podemos resumir nossa leitura de hoje em 3 frases. Primeira, a palavra nos diz quem é o nosso inimigo. Segunda, a palavra nos ensina a discernir suas artimanhas. Terceira, a palavra nos revela as suas intenções. A verdade é que o nosso inimigo se recusa a admitir que foi derrotado. Após a ressurreição, o nosso Senhor Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do diabo, de modo que ele jamais poderá nos causar dano algum. No entanto, restou ainda uma arma nas mãos do nosso adversário. Estou falando da arma do engano. Sendo um mestre na manipulação, ele procura de todo jeito inserir em nossas mentes pensamentos distorcidos, gerando emoções que nos perturbam com o propósito de abalar a nossa fé. A ansiedade, como vimos anteriormente, é uma reação natural que nos ajuda a lidar com os desafios que se encontram diante de nós. Trata-se de um mecanismo projetado para nossa proteção e subsistência. No entanto, algumas vezes tendemos a exagerar na dose, antecipando problemas que não existem, e assim, esse mecanismo que devia nos ajudar acaba se voltando contra nós. Sabendo que temos essa inclinação, é aí que o nosso inimigo aproveita para introduzir todo tipo de distorções de pensamentos com o objetivo de criar verdadeiras fortalezas em nossa mente. E assim, ele mantém muita gente presa a uma vida de derrota e infelicidade. E a ansiedade se torna muitas vezes uma dessas fortalezas. A fortaleza da ansiedade comumente se baseia em padrões de pensamentos como: e se acontecer o pior? Eu nunca vou conseguir lidar com essa situação. Ninguém se importa comigo, até Deus desistiu de mim. Quando o inimigo sussurra essas mentiras em nossos ouvidos, nós imaginamos que são nossos próprios pensamentos, e é exatamente isso que falamos para nós mesmos. O inimigo chega e sussurra: eu nunca vou conseguir lidar com essa situação. Aí você pensa: eu acho que eu nunca vou conseguir lidar com essa situação. Com o tempo, a ansiedade se intensifica e se transforma numa crise. Mas a boa notícia é que a mesma palavra que denuncia as artimanhas do inimigo também nos ensina como podemos neutralizá-las. Em primeiro lugar, em vez de agir precipitadamente, precisamos lutar com as armas corretas. Nas palavras do apóstolo Paulo, as nossas armas não são terrenas. Em vez disso, o seu poder procede de Deus. Ou seja, em vez de lançarmos mão de recursos como a bebida, o cigarro, festas e outras fugas para a ansiedade, nós podemos aplicar essas armas para destruir essas fortalezas do diabo. Em segundo lugar, conforme as palavras do apóstolo, com o auxílio das Escrituras, nós podemos anular os pensamentos distorcidos que surgem em nossas mentes. Ou seja, em vez de agir nos sintomas, nós vamos diretamente na raiz do problema. Por fim, neutralizando os pensamentos distorcidos, conseguimos destruir as fortalezas da ansiedade em nossas mentes. Você pode ver tudo isso que eu acabei de falar na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas que usamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com essas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Veja como tudo está aí. Habitue-se a questionar pensamentos que não se encontram em conformidade com a palavra. Se de repente surgirem pensamentos como: e se acontecer o pior? Você pode lembrar-se daquilo que está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando for tentado a dizer para si mesmo que nunca vai conseguir lidar com uma situação, diga: tudo posso naquele que me fortalece. E se em algum momento você for tentado a pensar: ninguém se importa comigo, até Deus desistiu de mim, você pode se lembrar das palavras carinhosas de Deus.
Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agindo assim, você devolverá o inimigo ao seu verdadeiro lugar, debaixo dos seus pés. Eu me chamo Fernando Alencar, sou radialista e ministro do Evangelho com mais de 20 anos de ministério pastoral e aconselhamento. Como psicoterapeuta, atendo pessoas de todo o país na modalidade online. Você pode agendar a sua sessão pelo WhatsApp 859-9959-5787. Nosso Deus e nosso Pai, confessamos que algumas vezes temos deixado as circunstâncias nos levarem a esquecer das tuas promessas. Não é que tenhamos a intenção de duvidar de ti, nós acreditamos no teu amor. O problema é que, quando surgem certos pensamentos, a ansiedade acaba confundindo a nossa mente e nós não sabemos lidar com isso muito bem. Então, Senhor, hoje nós viemos te pedir que nos ajude. A partir deste dia, nós nos voltaremos para a tua palavra e buscaremos o consolo e a instrução do teu Espírito. Obrigado, Senhor, por ouvires a nossa oração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.